que esse professor contribuiu muito para a nossa formação e, recentemente, né, voltamos a entrar em contato, muito em função da minha doença e pelo contato que a Cristiane, que é uma amiga nossa em comum, né, intermediou, e a partir daí a gente voltou a se comunicar. A gente agradece muito o aceite do professor, que é muito requisitado, né? Agora não viaja tanto por causa da pandemia, mas nos deu um susto em São Luís do Maranhão, quando foi fazer uma corridinha antes de uma banca de doutorado, e leva uma facada. Né? Não fala. Tá em rede nacional e tudo. Tá fazendo 3 anos agora. 3 anos, né? É um grande susto. Em junho de 2018. Foi, pois cara. Passei 11 dias no hospital lá. Pois é, mas graças a Deus foi feio. Deu tudo certo. Infelizmente, eu acho que a banca não aconteceu, ou não sei se aconteceu. Aconteceu, cara. Eu fui isso foi na sexta-feira. Na quarta-feira, eu consegui uma autorização do diretor do hospital, saí na ambulância, na cadeira de roda, fui lá, participei da banca e voltei para o hospital. Quase que eu aproveitei para fugir do hospital nesse dia. Pois é. Aconteceu, sim. Participei da banca. O pior é que o pessoal sabia que eu estava no hospital, se comunicando com a minha esposa, e aí o Hugo, não sei se você conhece o Hugo, que trabalha comigo, o Hugo já mandou um WhatsApp para cá e falou assim, ué, mas o Guerra não está no hospital? Como é que ele está nessa banca aí? Porque alguém já tirou minha fotografia e já mandou para o Instagram, entendeu? E aí o pessoal já sabia que eu estava na banca, eu participei da banca. Foi uma banca de titular. Sim. Do Cordeiro. Aí eu voltei para o hospital, fiquei mais uns 6 ou 7 dias, e eu fiquei ao todo 11 dias no hospital. E aí eu consegui voltar para o Rio de Janeiro. E aí fiz fisioterapia durante mais de um ano. Nossa! Hoje em dia eu diria que eu estou 95% recuperado, sim, todos os movimentos, mas assim, tem uma parte aqui, essa parte aqui do meu braço, que é ad eterno dormente. Sabe quando você senta em cima do braço? Meu braço está dormente aqui o tempo todo. Uhum. Eu nem me lembro muito, assim, só agora que eu estou falando eu me lembrei, mas é meio desconfortável, mas não é nada diante do que aconteceu comigo, né? Isso. Mas mesmo assim a gente agradece por conta um prazer, meu amigo. Nós dois estamos assim, você há mais tempo ressuscitados, né? Você há 3 anos, eu há alguns meses, e estamos aqui mais uma vez com os nossos, formando novos alunos que vão também se interessar nessa geografia. Então, professor, já passo aí a palavra a você, que possa conhecer os nossos alunos, e quem tiver perguntas ao longo da fala pode colocar também, que o professor... Pode ir anotando as perguntas aí e fazer. No final você faz as perguntas também, por favor, tá, Edson? Bom, Edson, posso começar? Pode, professor. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Dizer para os alunos aí, para os seus colegas que estão assistindo, que, sem exagero, o Edson foi um dos melhores alunos que a gente teve na UFRJ, né? Assim, não só como estudante, mas como pessoa também, né? Sempre com um bom humor muito grande, sempre conversamos muito, né? Trabalhou com a professora Ana Brandão, né? Na área de climatologia, né? E a gente teve o prazer... Não foi? Ana Brandão, né? Foi com a Ana Brandão. E ano passado o Edson escreveu para a gente, né? O prefácio, ficou muito bonito, né? Do livro Geografia e os Riscos Socioambientais, que é muito voltado para a licenciatura, mas que pode ser usado no bacharelado também. E aí, quando ele pediu para apresentar, dar uma aula para vocês, né? Tem o meu e-mail, tem o site do Laje Solos, nós estamos agora nos modernizando um pouco, estamos começando a criar um Instagram também, depois eu passo para vocês. Eu pensei em falar sobre geomorfologia urbana, que é um tema que eu venho trabalhando recentemente já há alguns anos, né? E que tenho alguma contribuição a dar. Tá? Fiquem à vontade, durante a minha apresentação, se vocês quiserem, mande aí a pergunta para o Edson, que ele anota e passa para mim no final. Então, eu começo mostrando para vocês a capa de um livro chamado Urban Geomorphology, né? Geomorfologia urbana em inglês, organizado por esse professor americano chamado Donald Coates, que é um geólogo, né, e foi da Geological Society of America. Esse livro é um livro antigo, já se vão aí 45 anos desse livro, né? Só que, na realidade, ele é muito mais ele é diferente
desse que eu vou falar daqui a pouquinho, de geomorfologia urbana, que eu organizei, porque, na realidade, ele é uma coletânea de artigos sobre geomorfologia urbana. Não tem um fio condutor nesse livro aí. O Donald Coates deve ter convidado algumas pessoas, e aí tem artigo mais regional, tem artigo mais sistemático, tem estudo de caso, e não tem, então, o espírito que tem o que eu vou mostrar para vocês agora, mas foi um dos primeiros que trabalhou internacionalmente falando, e em inglês fica mais internacional ainda, né, com o tema geomorfologia urbana. E eu vinha me interessando por esse tema já há alguns anos antes de ter publicado o livro, em 2011, né, cujo fio condutor desse livro é a geomorfologia urbana. É a questão urbana, né, são os solos urbanos, os rios urbanos, as formas de relevos urbanos, a geotecnia urbana, enfim, o fio condutor é o urbano. A grande maioria dos livros que eu organizei até hoje, organizei junto com outras pessoas, com a Sandra Batista, vários, com o Antônio Soares e Rosângela Botelho também, o de erosão e conservação dos solos, mais recentemente com a professora Cristiane e a professora Michele, o Geografia e os Riscos Socioambientais, mas esse aí eu acabei organizando sozinho. Né? Tem um outro livro também que eu não tenho ainda, mas eu pretendo comprar um dia, que é o chamado Urban Geomorphology of Dehradun, na Índia, né? Organizado também por esses dois autores indianos, né? É de 2014, também, então, trata a questão da geomorfologia urbana de uma área da Índia. Tem um outro, não é bem geomorfologia urbana, é o Handbook of Urban Ecology. Handbook seria um manual, então, um manual de ecologia urbana, organizado por esses três autores, né, de 2011, mesmo ano que saiu o livro que eu organizei. Né? Essa foto é uma foto bem emblemática, né, que é o lago, né, no Central Park, nos Estados Unidos. Né? Então, mostrando os prédios lá ao fundo. Né? Aliás, a capa desse livro aqui também, foi a Carmen Maria do Carmo, que é autora de um dos capítulos, que é minha esposa, né, que tirou essa foto. Essa aqui é o Pico do Papagaio, o Edson conhece bem, quem é carioca conhece bem, esse aqui no Grajaú, e prédios aqui embaixo, né? Então, é uma capa bem emblemática, porque é o relevo aparecendo aqui, mas os prédios tomando conta aqui do sopé desse relevo. Né? Então, também, a capa tem que dizer muita coisa sobre o livro, né? Como esse manual de ecologia urbana. Peguei alguns conceitos, eu sempre aconselho meus alunos, não sei quais de vocês já participam do ResearchGate, desse portal da pesquisa, mas vocês vão encontrar tudo e mais alguma coisa que vocês podem imaginar no ResearchGate. Então, quem não é cadastrado, sugiro, né? Digita lá no Google a palavra ResearchGate, a expressão, que em 5 minutos vocês conseguem se cadastrar. E vocês vão ter acesso de artigos de todas as áreas da geografia, todas as áreas do conhecimento que vocês possam imaginar, da literatura, das artes, né? São milhões e milhões de pesquisadores que estão cadastrados aí e disponibilizam os seus artigos, as suas teses, as suas dissertações, as suas monografias, os seus painéis que apresentam em congresso, tudo que vocês podem imaginar está disposto ali. E eu estou sempre pesquisando e pesquisei algumas coisas para trazer para vocês aqui. Então, essa revista ARIA, né, que é uma revista publicada em inglês, essa autora Mary Thornbush publicou esse artigo aqui, ó, Geography, Urban Geomorphology and Sustainability. Geografia, Geomorfologia Urbana e Sustentabilidade. Né? Na revista ARIA de 2015. Então, ela inclui conceitos relacionados à urbanização e impactos associados, fala do antropoceno, que a gente vai falar bastante aqui na nossa aula de hoje, mudanças ambientais e estudos de caso. Novamente, também esse livro eu coloquei aqui, Urban Geomorphology of Dehradun, de 2014, né? Os autores introduzem o conceito aí de cityscape, né? Landscape é paisagem. Cityscape, eu não vi uma tradução ainda para o português, mas assim, a gente pode fazer uma tradução informal e chamar de paisagem urbana. Né? Landscape, paisagem, cityscape seria uma paisagem urbana. Não é um termo que vocês encontrem muito ainda, não. Então, os objetivos do livro é auxiliar os planejadores urbanos através da análise de riscos de enchentes, deslizamentos e terremotos, todos na cidade de Dehradun. Tá? Um outro artigo que eu peguei, de 2007, A New Review in Urban Geology and Urban Geomorphology. Vocês estão vendo que a grande maioria dos artigos são em inglês, então ter um pouco do conhecimento da língua inglesa facilita, mas também vocês vão encontrar muita coisa em português, em espanhol, em francês, no ResearchGate.
então, desse autor aqui, G.D. Bartelos, né, publicado nos Anais do Congresso de Geologia da Grécia. Então, o autor aí destaca o papel da geomorfologia urbana na gestão dos riscos naturais e do planejamento espacial, e adota também o termo cityscape no seu trabalho, tá, em 2007. Olha como é importante a geomorfologia, né, minha gente? Vocês estudam aí na Universidade Federal de Viçosa, como a geomorfologia é importante em todos os sentidos, e em especial nas áreas urbanas. Aí, esse livro desse chinês, né, Diao, Urban Geomorphology, de 1999, ele destaca em 9 capítulos avanços teóricos da geomorfologia urbana na China e aplicações da geomorfologia urbana tanto na China como em outros países. E aí, cito aqui, então, o livro de Geomorfologia Urbana, que é da Bertrand Brasil, né? Eu organizei ele, e como eu estava falando antes, o fio condutor do livro é a questão urbana. Então, ele aborda em 8 capítulos, encostas urbanas, foi eu que escrevi esse capítulo, solos urbanos, Antônio Soares da Silva, que é geógrafo, bacias hidrográficas urbanas, foi a Rosângela Garrido, que é do IBGE, que é geógrafo também, geomorfologia urbana, conceitos, metodologias e teorias, que é a Maria do Carmo Oliveira Jorge, que é geógrafo também, trabalha comigo no Lagesolos, na UFRJ, geotecnia urbana, quem escreveu o Edson deve conhecer, que é a professora Helena Polivanov e o professor Emílio, do Departamento de Geologia, são geólogos. Conhece eles, Edson? Não, esses eu não conheço, não. Não, eles são da geologia. Licenciamento ambiental urbano é interessante, né? Porque também quando você organiza um livro, você convida pessoas que você conhece, que você tem uma certa afinidade, que tem que ter competência também. E licenciamento ambiental urbano, acredite se quiser, foi escrito por um engenheiro agrônomo, falando sobre licenciamento ambiental urbano, porque é o Orlando Graef de Petrópolis, que vem trabalhando muito com essa questão do licenciamento ambiental urbano. Então, eu convidei ele para escrever. E a antropogeomorfologia urbana, quem escreveu foi Rafael Davi dos Santos, que é arquiteto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, da UFRJ, e que fez doutorado comigo com essa temática lá em Petrópolis. Então, no livro a gente tem geógrafos, a gente tem 2 geólogos e nós temos um arquiteto. Tá? E um engenheiro agrônomo, quer dizer, é bem variado aí. Então, o crescimento urbano desordenado tem sido o principal motivo pelos impactos ambientais nas cidades. E o livro procura preencher uma lacuna nesse campo, abordando diversos temas que compõem a geomorfologia urbana. Nesse livro, Geografia e os Riscos Socioambientais, é outra abordagem, né? Mas a geomorfologia entra bastante aí, porque quando você fala de riscos socioambientais, a geomorfologia tem um papel importante aí, né? A gente convidou, inclusive, o pessoal da Defesa Civil lá de Nova Iguaçu para escrever um capítulo nesse livro. Então, falando rapidamente de cada um deles, né? Eu peguei uma frase de cada um deles, né? No caso, a primeira foi o que fiz, né? Encostas apresentam características próprias e aquelas localizadas em áreas urbanas, especialmente nas grandes cidades, passam por tantas transformações ao longo do tempo que passam a ter características bem distintas daquelas que se encontram, por exemplo, nas áreas rurais, onde você tem menos modificações, né? Se vocês pegarem Viçosa, né, e pegarem a área rural no entorno de Viçosa, Viçosa vai apresentar muito mais modificações no seu sítio urbano do que as áreas rurais, com as suas plantações, com a sua pecuária, no entorno de Viçosa. Então, Antônio Soares da Silva, que é geógrafo, trabalha com solos. Nas áreas urbanas consolidadas, não se pode dizer que é um solo propriamente dito, pois aterros e impermeabilização do solo são tão fortes que descaracteriza aquilo que se convencionou chamar de solo. Você tem muito mais aterro, né? Daí você não mapear numa cidade latossolos, cambissolos, neossolos, etc., porque uma boa parte, especialmente naquela parte mais urbanizada, os solos estão, todos eles ali, enterrados pelos prédios, pelas ruas e pelos aterros também, né? Então, o terceiro capítulo foi na área de bacias hidrográficas, foi a Rosângela Botelho que escreveu, que é geógrafa. Nas áreas urbanas, novos exemplos, novos elementos são adicionados pelo homem, como edificações, pavimentação, canalização e retificação de rios, que acabam por reduzir drasticamente a infiltração e favorece o escoamento das águas. Tudo está entre aspas, que eu tirei uma frase de cada capítulo. Depois a Maria do Carmo, né, Maria do Carmo Oliveira Jorge, que a gente conhece por Carme, fez um capítulo mais teórico conceitual,
e eu peguei essa frase: considerado uma nova subdivisão da geomorfologia, esse nova já não é tão novo assim, né? Na época, 2011, era mais novo, agora já não é tão novo assim. A geomorfologia urbana destaca a ação dos processos sobre o ambiente artificial e a necessidade de se explorar essa nova subdivisão deve-se à preocupação com as diversas mudanças que o homem tem provocado no meio, já que grande parte dos problemas enfrentados pela sociedade refere-se a problemas visíveis nas cidades. Deslizamento, por exemplo, é um desses problemas, né? Enchentes também é outro grande problema. O Rafael dos Santos Filho, que é arquiteto, né? Que fez o capítulo sobre antropogeomorfologia urbana. Esse termo antropogeomorfologia, eu não tenho certeza, mas eu acho que surgiu com o professor Andrew Gould, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele passou a usar, já há alguns anos atrás, o termo anthropogeomorphology, e a gente traduz, então, para o português, para antropogeomorfologia. Então, ele coloca, numa das frases do seu capítulo, a paisagem urbana está cada vez mais deteriorada e comprometida pela improvisação e falta de parâmetros técnicos para a sua ocupação, que tem uma dinâmica que deve ser compreendida para que os ambientes urbanos sejam adequadamente monitorados. A Helena Polivanov e o Emílio Barroso, que são da geologia, que são geólogos, escreveram um capítulo sobre geotecnia e colocam: a geotecnia tem muito a contribuir para o planejamento e desenvolvimento das cidades, sob a ótica da adequação dos terrenos para a implantação de novos loteamentos, construção de novos equipamentos urbanos e expansão do sistema viário. Peguei também aqui através do ResearchGate, né, trabalho que saiu nessa revista GeoSaberes, lá da Universidade Federal do Ceará, lá em Fortaleza, é bem mais recente, 2019, do pessoal lá que eu conheço mais aqui, é o Antônio Fábio Sabá Guimarães Vieira, que é professor lá da UFAM, né? E aí ele publicou justamente, né, o uso do Google Earth Pro no mapeamento de vossorocas na área urbana de Manaus. O Fábio vem trabalhando bastante tempo com vossorocas urbanas, atualmente eu estou orientando o Armando, que foi mestrando dele, trabalhando com vossorocas urbanas em Manaus. Então ele coloca nesse artigo: a feição mais expressiva do processo de erosão do solo, aliás, isso aqui é de 1998, né? Eu só coloquei o título do artigo, mas em 1998 ele colocou o seguinte: a feição mais expressiva do processo de erosão do solo é a vossoroca, que é uma incisão erosiva que apresenta queda em blocos das camadas de solo, possui paredes verticais e fundo plano, com seção transversal em formato de U e profundidade superior a 1,5 m. Essa foi a classificação dele. Em áreas urbanas, esse tipo de feição avança de forma agressiva em terrenos sem proteção de cobertura vegetal e das camadas superficiais do solo, principalmente na abertura de novos loteamentos. Isso acontece na periferia de praticamente todas as cidades brasileiras. Eu imagino que vocês tenham essa situação em Viçosa também. Eu tive o prazer de, não sei há quantos anos vocês me lembram, há quantos anos já existe o Departamento de Geografia aí na Universidade Federal de Viçosa? Vocês lembram? Quando foi criado? 20 anos. Esse ano faz 20 anos. 20. Eu acho que eu tive aí, talvez, uns 2 ou 3 anos depois que foi criado. Eu fui com o Roberto Schmidt, que é um grande amigo, já não vejo há algum tempo, do IBGE, e a gente foi dar justamente uma palestra aí, acho que tem um hotel de professores aí na universidade, não tem? A gente ficou aí. Tem. Fica dentro do campo. Hein? Fica dentro do campo. É isso mesmo. E a gente foi, que eu acho que tinha poucos anos, acho que não tinha a primeira turma formada ainda. E quem estava também, foi um evento que vocês organizaram aí, quem estava também era o professor Igor Leps, né, da área de pedologia, também estava. Eu diria que deve ter, não sei, 15, 16, 17 anos. Eu acho que já tinha uns 2 ou 3 anos que vocês tinham criado o curso. E foi assim foi uma surpresa muito agradável conhecer a universidade, né? Estava começando a fazer concursos, professores, né? E hoje em dia já é um curso consolidado, né? E eu me coloco à disposição depois de acabar a pandemia, se vocês quiserem, eu vou pessoalmente aí, que eu prefiro muito mais o contato presencial do que o contato de forma remota. Mas eu estava participando dessa reunião da pós-graduação até 10:45, né? A reunião continuou, mas eu já tinha explicado, eu tive que sair e falei: olha, gente, dá licença que agora eu vou dar uma aula lá. Eu vou dar uma aula lá em Viçosa, e o pessoal falou assim: boa viagem. Entendeu?
porque podem contar comigo se vocês quiserem, daqui a algum tempo, quando acabar ou melhorar essa pandemia. Já tenho um compromisso para ir à Oiapoque, Universidade Federal do Oiapoque, então, para ir aí fica mais fácil. Também a formação de novos biomas em terrenos tecnogênicos, né, estudo de caso da área de expansão urbana em Guarulhos, em São Paulo, né? Para quem se interessa por essa temática, é conhecido por Pelógio, o Alex Pelógio, é um geólogo, ele tem muito trabalho interessante nessa temática, né? Ele publicou, então, com a Thaís Renata e com Ilha de Queiroz esse trabalho, né? E ele estuda a evolução pós-tecnogênica da paisagem, com o processo geomorfológico, formação de biomas antropogênicos em uma área de expansão urbana no município de Guarulhos, em São Paulo. Eu tenho a impressão que atualmente é o segundo maior município de todo o estado de São Paulo. Não tenho certeza, acho que é maior até do que Campinas. E é onde está o aeroporto internacional, está lá em Guarulhos, né? Então, o processo de formação dos terrenos antropogênicos da área, ocorrido na década de 90, insere-se no sistema tecnogênico de urbanização periférica, que implicou o processo de degradação, escavação e agradação, aterramento e sedimentação induziva com relativa erosão acelerada. Então, essas grandes transformações que são feitas nas cidades, infelizmente, eu não tive tempo de andar muito, né, aí em Viçosa durante... fui num dia e voltei no outro, mas assim, o que eu tenho acompanhado, vocês têm alguns problemas de erosão, que tem um sítio que favorece bastante isso. Continuação, então, do Pelógio et al. 2019, né? Depois eu passo a vocês essa apresentação, vou só ler algumas coisas aqui. A agência humana sobre a paisagem pode levar à formação de terrenos antropogênicos, também chamados de tecnogênicos ou artificiais, seja pela transformação de terrenos naturais pré-existentes ou pela criação de novas formações geológicas superficiais. E aí eu passo a apresentar a vocês algumas fotografias, algumas tiradas por mim, outras tiradas pelo pessoal no Laje Solas. Essa foto eu tirei em 2010, é um depósito de talos na rodovia Rio Santos, no município de Paraty, após a ocorrência de deslizamento, né, e consequente obra de estabilização. Mas veja aqui, minha gente, dá para chamar isso aqui, eu chamei de obra de estabilização, mas acho que eu deveria ter colocado aqui entre aspas. Não dá para chamar isso aqui obra de estabilização. Deixaram os matacões aqui pela encosta, botaram aqui uma manta, nasceu umas gramíneas aqui, né? Nasceram umas gramíneas, mas, na realidade, não foi feita muita a recuperação dessa área. Essa foto que a gente tirou foi a Maria do Carmo, né? Nós fizemos uma viagem aí no finalzinho de janeiro. Vocês devem lembrar que no dia 12 de janeiro de 2011 houve a grande catástrofe da região serrana do Rio de Janeiro, onde morreram mais de 1.000 pessoas, né? O número maior de mortes foi em Nova Friburgo, foram mais de 400, Teresópolis foram mais de 300, e aí em Petrópolis foram 71 pessoas, aí no Vale do Rio Cuiabá. E aí a gente fez um trabalho de campo com o Orlando Graef, que escreveu aquele capítulo. Ele é morador de Petrópolis e nos convidou para... foi finalzinho de janeiro, a gente fez uma vistoria nessa área e tiramos algumas fotos. Então, uma série de movimentos translacionais aí que contribuíram para a catástrofe aí do Vale do Rio Cuiabá, com 71 mortes em poucas horas, isso aí. E aí eu coloco para vocês aqui um esqueminha mostrando os efeitos on-site e off-site, que é o que a gente vai falar bastante na nossa aula aqui hoje. Então, a ação antrópica, ela causa efeitos, impactos negativos on-site, que é no próprio local, a gente usa essa terminologia internacional, e off-site, que é fora do local. A gente vai falar muito mais aqui dos efeitos on-site do que os efeitos off-site, tá? Um bom exemplo de efeito off-site seria o assoreamento de rios, de lagos, de baías. A Baía de Guanabara é um bom exemplo, né? De açudes, né? Os açudes nordestinos sofrem muito com a questão da erosão e o aporte de sedimentos ali. Rios, né? Tem certeza que aí por Viçosa deve passar uma série de rios, né? Minas é um bom exemplo disso. Vários rios que estão sofrendo problemas sérios de São Francisco, é o melhor exemplo, né? Problemas de assoreamento em função da degradação dos impactos negativos on-site, das encostas, e esse material chega até canais fluviais, açudes, reservatórios, né, para a produção de energia hidrelétrica, né? Minas Gerais também tem diversas barragens em que
o assoreamento pode comprometer a qualidade e a quantidade da água. Então, essa foto foi eu que tirei em Caraguatatuba, que é um município no litoral norte de São Paulo, bem próximo a Ubatuba. Eu falei de efeito off-site, né? Esse é um bom exemplo de efeito off-site. Aqui atrás tem um morro totalmente desmatado, o aporte de sedimento é muito grande, havia muito problema de enchentes aqui nessa área, que é próximo do centro de Caraguatatuba. O que a prefeitura fez? Bom, vamos canalizar esse rio, concretar o rio todo, as margens, né, o fundo dele, mas não fizeram nenhuma obra a montante onde o processo erosivo continua, que fica a poucos quilômetros daqui. Ora, então o aporte de sedimentos continua chegando aqui, né? O rio que foi canalizado e retificado está assoreado. Vocês reparem que a água começa a formar um pequeno meandramento aqui. Ela não consegue eludir as margens, porque são de concreto, mas ela começa a ter uma dinâmica fluvial dentro do canal fluvial. Alguns exemplos relacionados à geomorfologia urbana. Esse aqui foi em Wolverhampton, que não é uma cidade, acho que a grande maioria de vocês nunca ouviu falar de Wolverhampton, né? É uma cidade no interior da Inglaterra, onde tem a Universidade de Wolverhampton. É incrível que a cidade tem uns 200 e poucos mil habitantes e a universidade tem mais de 20 mil alunos. E a população, incluindo alunos, funcionários e professores, né, deve dar uns 21, 22 mil pessoas, quase 10% da população da cidade está ali na universidade. E eles têm o Mike Fullan, com quem eu trabalhei, essa foto aqui foi da Maria do Carmo, Maria Jorge, né, com quem eu venho trabalhando já desde 2001, já tem, então, 20 anos que a gente vem trabalhando em conjunto. Conheci o Mike num congresso, está ele aqui, tá? Conheci o Mike num congresso aqui no Rio de Janeiro, e temos feito várias parcerias. Então, isso aqui, vocês vejam aqui um prédio, casas, né? Casas aqui. É uma área razoavelmente abandonada, né? Em que as pessoas alugam pequenos lotes aqui, né? É chamado de allotment isso aqui, e plantam, né? Ou quem mora em apartamento, ou quem tem casa e só quer fazer jardim, plantar flores, etc. Aí plantam aqui, né? E colhem alguma coisa, e pagam aluguel muito barato para poder usar. Vocês veem que tem uma estufa aqui. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o Mike tinha um projeto de extensão, isso aqui são crianças de uma escola pública lá do município, na faixa de 11, 12 anos de idade, em que toda terça-feira, de 1 às 4 da tarde, a gente recebia essas crianças aqui, era uma turma pequena, uns 12 alunos só, com 2 professoras. A gente ensinou como é o manejo do solo, o que é o pH, o que é a taxa de matéria orgânica, taxa de filtração. Passamos um mês dando um cursinho de pedologia para eles, e depois também como plantar. Vocês veem que está escrito pumpkin aqui, acho que é aquele mesmo spray que juiz de futebol usa para marcar ali a barreira, né? Então, a gente usou isso lá para mostrar que aqui ia ser plantada abóbora, então plantamos abóbora, milho, uma série de coisas, né? Tratamos durante esse período todo. Nós não podemos continuar lá porque a gente teve que voltar em julho, mas eles continuaram com esse projeto, e em setembro as crianças fizeram a colheita e levaram para suas casas, né? Então, é uma forma de você ter um trabalho de extensão com crianças da escola. A limitação é que tem que ser sempre aquele grupo, não dá para ser cada semana um grupo diferente para poder acompanhar, então é um grupo restrito, mas o aprendizado é muito grande ali, tá? Então, determinação do pH recém-plantado, com abóbora e milho, pelos alunos da escola primária de Wolverhampton, tá? A foto que a gente tirou foi a Maria do Carmo, Maria Jorge. Esse aqui foi um trabalho de campo que a gente fez lá. Eu fazia o pós-doutorado, né? E a Carmen, minha esposa, fazia o doutorado de sanduíche. Então, os dois trabalhando com o Mike Fullan, de janeiro a julho de 2015. E não sei se minha filha aparece aqui. Tem foto que ela aparece, que não estava, não. Na época, a Maria Júlia tinha 5 anos de idade e ela passou a frequentar uma escola lá em Wolverhampton. Em 3 meses, a garotinha estava falando inglês e aprendeu, foi alfabetizada em inglês. Aí depois a gente voltou, mas não perdeu em inglês, não. Então, eu no pós-doutorado, a Carmen no doutorado de sanduíche e a Maria Júlia estudando numa escola pública, que seria o nosso tipo um pré-primário lá. Mas fizemos um trabalho de campo que o Mike monitorava dunas urbanas, lá nessa cidade de Bournemouth, no país de Gales, né? O Reino Unido nada é muito distante, então você vai e volta num dia,
passa da Inglaterra para o Reino Unido, faz o trabalho de campo e volta para a Inglaterra. Então, aqui é impressionante, ele vem monitorando já, eu acho que há quase 30 anos essas dunas, e orientando a prefeitura local, olha aqui, a quantidade de areia, todo ano a prefeitura tem que limpar, não é? Aqui também, né? Então, participação em trabalho de campo, em conjunto com a equipe de professores, doutorandos da Universidade de Wolverhampton, na cidade de Bournemouth, no litoral noroeste, País de Gales, 2015. As dunas estão invadindo a cidade. E o Mike fala com a prefeitura e a prefeitura não faz absolutamente nada. A gente pensa que essas coisas só acontecem aqui com a gente. Essa área, não sei se vocês se lembram, mas foi em março ou abril, ou maio, eu não lembro, foi no começo de 2017, quando o Crivella tinha acabado de tomar posse, né, houve uma ressaca muito grande aqui na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. Fica daqui de casa, fica uns 3 quilômetros para ir a pé, né, e aconteceu isso aqui. Né, na realidade, a situação antes era essa aqui, né, muitas casas construídas aqui, nessa praia aqui, e essa ressaca foi muito grande, destruiu tudo, né, e olha só, eu costumo dizer, quem tem aqui é uma porta de garagem, né? Se o carro estava na garagem, não podia sair, quem estava com o carro na rua não conseguia entrar, porque a erosão costeira comeu bastante aqui, tinha uma ciclovia aqui, né? Chegou quase até a porta dessa casa. Tá aqui, né? Toda a obra que tinha sido feita antes, aqui é uma outra visão, olha só a destruição que foi aqui, aqui um trecho da calçada, né? As fotos foram todas, foi eu que tirei. E aqui, minha gente, já em março de 2018, então essas fotos foram de outubro, eu não lembro se foi em outubro, talvez tenha sido em, não lembro, julho, agosto, setembro, outubro. As fotos eu tirei em outubro. E aí, rapidamente, né, obras sem licitação, a pressão foi muito grande e em março a área já estava toda recuperada. Então, Praia da Macumba, após obras de recuperação, eu tirei essa foto, né? Não sei se daqui a algum tempo pode voltar a acontecer isso que está aqui, porque eles não fizeram todo um diagnóstico para ver o que deveria ser feito para se fazer uma obra mais definitiva. Tá? Aqui uma outra foto também da área, foram milhares e milhares de metros cúbicos de areia que tiveram que ser bombeadas aqui dessa plataforma aqui costeira, né, e colocados aqui para poder recuperar essa área degradada e voltar a dar segurança para as pessoas que têm essas casas aqui. Essa foto foi eu que tirei também, em 2013. O bairro do Quitandinha é um bairro em Petrópolis, né? O Edson deve conhecer, e quem alguns cariocas que estejam por aí devem conhecer também, muito próximo do Rio de Janeiro. Petrópolis, ali da Ilha do Fundão, está a uns 60 quilômetros mais ou menos. É uma cidade montanhosa, com entradas de frente fria, com declividades que chegam até 60, 70 graus, e as pessoas constroem, na grande maioria das vezes, sem um aconselhamento geomorfológico, geotécnico, da engenharia, da arquitetura, e acaba acontecendo esse tipo de coisa aqui. Olha só, minha gente, o tamanho dessa, sem nem se dá para chamar de fundação. É uma colunazinha que está aqui, né? Eu tirei essa foto aqui, foi eu que tirei, e em 2013 foram 33 pessoas que morreram aqui na cidade de Quitandinha, aí no bairro, na cidade de Petrópolis, desculpe, no bairro de Quitandinha. E nós havíamos feito um trabalho para a prefeitura, junto com o pessoal da COP, né, a Coordenação de Programa de Pós-Graduação em Engenharia, e o pessoal da Defesa Civil de Petrópolis, fizemos um mapa de risco para o primeiro distrito de Petrópolis, né, Quitandinha está aí no primeiro distrito, e essa área foi apontada como área de altíssimo risco a deslizamento, e a nossa recomendação é que a população fosse removida. Veja aqui, isso aqui é algum cano de esgoto, sumidouro, PVC, as pessoas ligam o PVC para dentro do solo e acham que está resolvido. E estão jogando cada vez mais água para dentro do solo. Aqui já é o que aconteceu em 2011, foi a Maria do Carmo que tirou essa foto, na planície do Rio Cuiabá, olha até onde que chegou a água. Nessa casa aqui, acho que foram 6 ou 7 pessoas que morreram, minha gente. 71 pessoas morreram no Vale do Rio Cuiabá. Novamente, havíamos feito todo um trabalho para essa área, encaminhado, né, relatórios para a prefeitura. A prefeitura da maioria das cidades não toma a mínima providência. Espero que seja diferente aí em Viçosa, mas aqui no Rio de Janeiro
a grande maioria não toma a mínima providência, e Petrópolis é uma delas, e pessoas morrem quando acontece. Olha como é que ficou essa casa aqui. Olha a altura aqui, minha gente. É uma casa de 2 andares. Eu diria que aqui a água chegou até talvez uns 3 metros de altura, mais ou menos. Tá? Essa foto já é mais antiga. Não lembro nem a data. Deve ter talvez uns 16, 17 anos, talvez. Olha essa casa como ficou. Cicatriz de deslizamento em Petrópolis, em casa parcialmente destruída. Quando você entra nessas casas, você vê 1 metro, 1,5 metro de lama. Minha gente, acredite se quiser, eu passei aí 2 semanas depois, eles já tinham removido tudo, já tinham botado placas de grama aqui atrás, a casa já estava toda pintada e uma plaquinha aqui escrito vende-se. Tá? Na época, minha gente, não tinha celular com câmera fotográfica ainda, eu estava sem a minha câmera fotográfica e não, quando eu passei 2 semanas depois, e não te dei a foto do antes e do depois, porque o depois era totalmente diferente e a pessoa já estava passando a responsabilidade para quem comprasse aquela casa. Essa foto foi eu que tirei, já tem uns 20 anos mais ou menos. Vossorocas pode se informar também em áreas urbanas, isso aqui em Petrópolis, no distrito de Itaipava, e no latossolo, né, onde ali tinha alguma criação de gado no passado, já não foi há muito tempo, pode ser que isso tudo esteja aterrado já e prédios estejam construídos aí. Aqui eu passo muito pela Rio Santos, já em Angra dos Reis. Vocês devem lembrar que de 2009 para 2010 foram mais de 300 milímetros de chuva em pouco mais de 24 horas, morreram dezenas de pessoas, não só aqui na parte continental, como também na Ilha Grande, no trecho que pertence à Angra dos Reis. Em casas, né, a gente está falando de morfologia urbana, olha a construção das casas que conseguiram sobreviver. Mas aqui foram umas 4 a 5 casas, foram mais de 30 pessoas que morreram devido a esse deslizamento. Fiz questão de colocar também, né, tem muito a ver com vocês aí em Minas Gerais, né, em Mariana, né? Mariana, antes do rompimento da barragem, 2015, está aqui, né, bastante tranquila, né, quase que um vilarejo, né, um pouquinho de agricultura, né, e está aqui essa imagem aqui é de 14 de janeiro de 2015, né, e veja como ficou depois, né, Mariana após o rompimento da barragem, né, com 19 mortes. Só não aconteceram mais mortes porque o marido da diretora da escola acompanhou quando se rompeu a barragem, telefonou para a diretora e falou: tira as crianças, e professores e professores da escola e funcionários, porque vai destruir tudo. E a escola estava aqui em algum ponto. E ninguém morreu porque eles conseguiram correr para alguma encosta aqui. Senão o total de mortes seria bem maior. Aqui já é Brumadinho, também aí em Minas Gerais, né? Essa imagem satélite de 24 de janeiro de 2019, está aqui a barragem, e era uma barragem que já tinha apresentado algumas rachaduras, já tinha algum indicativo de que poderia haver um rompimento, né? Também nada foi feito, né? Aí agora tem várias discussões, talvez vocês acompanhem mais, porque é bem mais próximo de vocês, né? Aí é Ministério Público, é ICMBio, é IBAMA, é Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a Vale, enfim, a própria empresa, a TÜVSÜD, né, a empresa alemã que fazia consultoria para essa área, não sei se continua fazendo, não foi feito um alerta para a população que havia um risco iminente, nada foi feito e quase 300 pessoas morreram. Essa imagem aqui já é de 25 de janeiro, né, está aqui. E a catástrofe não foi maior, minha gente, porque essa barragem aqui, que é menor, não se rompeu. Deixa eu voltar à anterior, está ela aqui, ó. Vocês vejam que muitos sedimentos daqui, dessa barragem aqui, vieram para cá. Essa aqui é 24 de janeiro e aqui já é 25, no dia que aconteceu. Olha como está meio avermelhado, meio escuro. E essa barragem aqui, me parece que esse trecho aqui é de concreto, então ele resistiu. Mas esse aqui, que era todo ele de material terroso, não resistiu, e aí chegou até o litoral no Espírito Santo, porque o material foi em direção a Vale de Rios, né, que levaram esse material. E quase 300 pessoas morreram aí, e isso já tem, a gente, daqui a pouco está fazendo 3 anos, né? Não sei que providências foram tomadas até agora. A de Mariana
já fez, em junho desse ano, fez 6 anos. Agora eu escuto muito a CBN, né? Parece que, não sei, 10 famílias foram indenizadas, coisas desse tipo. As casas não foram construídas ainda. Fica aquela discussão na justiça. Acho que essas empresas gastam mais com advogado do que com arquitetos, engenheiros, geógrafos, urbanistas, né? Pessoas que poderiam estar reconstruindo isso aí. Sem contar que as mortes não têm volta. Né? Imagina quem perdeu seus parentes, seus amigos, né? Famílias inteiras que trabalhavam na Vale, né? Perderam ali seus familiares, sua história, tudo. Né? Pessoas com problemas de depressão, enfim. São consequências que algumas não vão conseguir superar e que vão levar para o resto da vida. Questão ambiental, até você consegue recuperar alguma coisa. Aqui já é uma outra área que eu também apresento a vocês, que a gente vem trabalhando há algum tempo em Ubatuba, né? A gente vem trabalhando em trilhas com a temática de geoturismo, geodiversidade e geoconservação. Vocês veem que isso aqui é a praia da Maranduba, então tem uma urbanização aqui, né? Saem trilhas em várias direções, né? E aqui a trilha, né? Eu imagino que talvez aí em Viçosa vocês tenham também unidades de conservação. Se não tem em Viçosa, tem várias áreas de Minas Gerais. É muito bonita, do ponto de vista do turismo, da geração de rendas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque passagem de pessoas aqui compactam trilhas e ravinas podem começar a se formar, que é o que a gente vem estudando há algum tempo. E essas ravinas podem começar a evoluir também para Vossoroca, que sou eu, servindo de escala. A gente vem trabalhando aqui com trilha Sítio Recanto da Paz, trilha Sítio Lama Mole, Sete Praias, Cachoeira da Água Branca e Trilha do Quilombo. Então, todas elas plotadas aqui, né? 1, 2, 3, 4... Não estou vendo onde é que está a quinta aí. É uma trilha pequenininha aqui, tá? Também a gente trabalha muito com a questão da educação ambiental. Deixa eu só voltar alguns slides. Essa metodologia que nós aprendemos lá com o Mike Fullan na Universidade de Wolverhampton. Esqueci de detalhar um pouco mais. Então, isso aqui é um trabalho de extensão, né, de passar o conhecimento de solos, de geografia, de geomorfologia, né, para as crianças da escola, né, estimular, assim, quem sabe, né, a formação de novos cientistas ali, né, e as crianças põem a mão na massa mesmo aqui. Então, a gente aprendeu essa metodologia lá e implementou, desculpem, lá em Ubatuba, e temos trabalhado, então, esse aqui é o sítio Recanto da Paz, é uma japonesa que é dona Anne, né? Ela planta gengibre orgânico aqui, cede o espaço dela. Essa aqui é a Maria do Carmo dando uma aula, esse aqui é o Léo, ela doutoranda, aqui é a Aline, 3 ex-doutorandos que já são doutores atualmente, e convidamos uma turma de uma escola primária, na faixa ali dos 10, 11, 12 anos, a mesma faixa etária que a gente trabalhou lá em Wolverhampton, trabalhamos aqui em Ubatuba. Essa aqui é a dona Anne, gengibre orgânico de Ubatuba, é o pioneiro de certificação no litoral norte paulista. Então, aqui, né, a gente ensinando as crianças a fazer o teste da infiltração, aqui trabalhando com aquelas fitinhas, né, para ver o pH. E aí, a partir disso, também a gente desenvolve, né, como a gente trabalha muito com a questão da geodiversidade, painéis que são utilizados por turistas, por escolas de ensino fundamental, ensino médio, por universidades também. Fica dentro aqui, começa aqui no sítio da dona Anne. Esse painel 1, desculpe, está muito próximo à sede da fazenda, do sítio, né? A entrada é totalmente gratuita e esses painéis ajudam muito, não só no turismo, como no ensino da geografia, da biologia, né? Escolas municipais visitam, grupo de turistas de São Paulo, de outros estados vêm, turistas internacionais também, e esses painéis, então, eles têm bastante explicação. Como costumo dizer, não pode ser um painel de um congresso, né, que é bem mais técnico, mas não pode ser uma coisa muito simples demais. Então, é um intermediário entre o que é muito simples e o que é um pouco mais sofisticado. E aqui está o exemplo de um dos painéis, né? Aqui a Carmen desenvolveu o ginger, né, que é o gengibre, um bonequinho, né, para poder dar uma certa caráter mais lúdico aí. Essa é a bacia do Rio Maranduba, né? Está aqui nesse painel, né? Está aqui as nascentes do Rio Maranduba, está aqui o perfil que a pessoa vai ter que pegar.
é um perfil de quase 1.000 metros, tá? A inclinação dele, né? Uma série de características importantes, o pássaro, que é o pássaro símbolo dessa área, né? Quais são quem participou, Gengibre-Batuba, Lagesolo, CNPq, FAPERJ, né? Universidade de Wolverhampton está aqui, pessoal da Promata, e tem uma série de explicações, principalmente da geodiversidade, mas alguma coisa ligada também à biodiversidade. Está aqui, biodiversidade, geodiversidade, né? O nosso site, se as pessoas quiserem entrar em contato. Aqui já foi na área que a Mônica Marçal, eu acho que o Edson chegou a conhecer também. Não sei se chegou. A Mônica, ela, não sei se chegou, ela defendeu o doutorado dela em 2001. E depois ela é professora da Universidade Federal do Pará e se transferiu para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é minha colega de departamento. Então, erosão estrada vicinal, próxima à cidade de Açailândia, no Maranhão, com desmoronamento e quebra de dreno, né? Ela desenvolveu a tese dela sobre erosão urbana aí em Açailândia. Olha só, minha gente, essa vossoroca, né? Causando realmente nas paredes da vossoroca, causando a destruição de várias casas aí nesse bairro periférico, né? E a sugestão da Defesa Civil não foi muito brilhante, não. Marcou as casas com X, porque a casa foi condenada pela Defesa Civil. Essa foi a única solução que a Defesa Civil deu. Olha só, a prefeitura na época, não sei como está agora, indicava que a população, aqui ainda é a Açailândia, jogasse o lixo aqui dentro, porque quando ela estivesse totalmente entulhada de lixo, eles iam asfaltar e a vossoroca seria recuperada. Na realidade, o que acontece é que a cada chuva, o rio Açailândia está a uns 200 metros daqui, esse lixo todo era transportado e acabava chegando até o rio Açailândia, as pessoas da cidade bebem a água do rio Açailândia. Aqui já é na cidade do Crato, né, como eu disse, vou apresentar danos ambientais urbanos, né, tanto deslizamentos como vossorocas. A Simone Ribeiro, que foi minha mestranda, depois foi doutoranda da Mônica, né, é professora da URCA, Universidade Regional do Cariri, e aí foi uma vossoroca que ela monitorou na época, a gente chamou de vossoroca do seminário, porque tem um seminário aí próximo, e aqui eu tenho a impressão que foi verba do Banco Mundial, bastante obra de alvenaria, para recuperar isso aqui. Era uma vossoroca no passado e foi ela toda recuperada por obra de engenharia. Aqui já foi a Érica, né, que fez na geologia, com o Emílio que é o coautor, junto com a Helena, ele foi orientador, né, da Érica, né, e eu fui co-orientador, e ela trabalhou justamente com deslizamentos aqui no bairro de Cascatinha, um bairro o bairro praticamente é uma grande invasão. É claro que com o tempo as coisas vão melhorando, a prefeitura vai botando um pouco faz algum arruamento, fornece energia elétrica, mas ainda os riscos de deslizamento são muito grandes ali. E uma ocupação muito desordenada que tem papel fundamental na detonação desses processos catastróficos. Esse foi outro projeto que a gente desenvolveu, já foi com financiamento da União Europeia, né? A gente fez um mapa de uso da terra para a Ilha do Maranhão, onde está localizada aqui a cidade de São Luís, esse mapa baseado em imagens de satélite de 1976, vocês vejam que a urbanização da Ilha do Maranhão era muito pequena ainda, né? Predominavam áreas praticamente sem ocupação nenhuma e vegetação de mangue, esse verdinho aqui. Mas vejam só, minha gente, em 2005, né, 30 anos depois, né, olha o que aconteceu. Olha a urbanização, e grande parte dela totalmente desordenada, e esses pontinhos vermelhos são vossorocas que surgiram aí. Vocês vejam que as vossorocas, a grande maioria delas, ou está dentro da área urbana, ou está muito próximo da área urbana. Então, essa urbanização desenfreada, desordenada, solos com teor de silt e areia fina muito grande, chuvas concentradas, geralmente em dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? E aí, com o desmatamento, com a urbanização muito desordenada, ruas não calçadas, falta de rede de esgoto, falta de galerias pluviais, e aí o que tem acontecido é, então, o surgimento de diversas vossorocas. Nós monitoramos várias delas, né? E como nós ganhamos em 2007, juntamente com o professor Mike Fullan, da Universidade de Wolverhampton, um projeto internacional financiado pela União Europeia, nós trabalhamos, então, na recuperação dessa vossoroca aqui. Quem
monitorou foi o Fernando, José Fernando Bezerra, que era meu doutorando na época, e a recuperação dessa vossoroca foi parte da tese de doutorado dele. Tínhamos verbos, então, da União Europeia para isso. Usamos, então, máquinas de terraplanagem, fizemos, vocês devem conhecer em Minas Gerais, o Buriti, que é bem típico aí de região onde tem cerrado, né, em área mais úmida, né? Então, fizemos umas mantas com o Buriti, empregamos mão de obra local, tanto para fazer as mantas como para aplicar. Colocamos também o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, sementes e adubo, né? Usamos a braquiária aí. Aqui está, então, depois de alguns dias de trabalho, colocando, tem que botar essas mantas aqui, minha gente, porque senão a própria gravidade leva essa matéria orgânica aqui, as sementes aqui para baixo. Então, ele fixa aqui as sementes e a matéria orgânica, e depois que a gramínea começa a desenvolver, ele se apodrece e incorpora aqui nutrientes, né, ao solo muito pobre que existe aqui. Então, tem uma função inicial que é mais mecânica e tem uma função depois química de incorporar nutrientes ao solo. Veja aqui, depois de alguns dias de trabalho, o talude totalmente recuperado, com mão de obra local, com a nossa administração, com a nossa gestão, mas gerando renda ao pessoal que mora no entorno dessa vossoroca. Tivemos todo um projeto de educação ambiental com eles também, né? Não dá tempo aqui de ficar detalhando, mas não foi só chegar lá e recuperar. Então, fizemos um trabalho antes, durante e depois, tá? Tá aqui, nessas áreas aqui mais deprimidas, colocamos esse saco de estopa com semente, adubo de palmeira e NPK também, para recuperar essa área. Tivemos uma chuva muito forte logo após a recuperação. Vocês vejam que alguns sedimentos foram transportados, mas essas estacas de madeira que nós colocamos aqui, elas conseguiram segurar bem essas biomantas feitas com fibra de buriti. Não perdemos nada aí. Aqui a equipe que trabalhou, né, tanto de professores como alunos e moradores da área, todos eles foram pagos, a gente pagou. Aluno e professor era trabalho voluntário, né, porque eram bolsistas, eram professores assalariados, mas o pessoal da área, que é uma mão de obra bastante pobre, né, sem nenhuma assistência por parte do governo, nós pagávamos por dia de trabalho para eles, tá? E aí, vejam, minha gente, isso aqui foi em 2008, veja aqui em 2019, 11 anos depois, foi o Fernando, 10 anos depois, foi 2009, desculpe, 10 anos depois, a vegetação, vários arbustos se desenvolveram aí, né? Infelizmente a população continuou jogando lixo por aí, mas a vossoroca foi recuperada. Está aqui uma outra visão. Essa área que vocês veem que não está recuperada, a nossa verba já estava no finalzinho, nós não tínhamos verba para recuperar tudo, então foi uma área que nós não investimos mesmo em recuperação. A área que nós investimos em recuperação, que era mais crítica, depois arbustos cresceram aí e a área foi recuperada. Está aqui uma outra foto, todas elas do Fernando. O Fernando ele é daí do Maranhão, ele fez doutorado comigo na UFRJ, ficou um ano como professor visitante, depois saiu o concurso na UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão. Ele fez, na época, acho que tinham 15 candidatos para uma vaga. O Fernando passou em primeiro lugar e é professor desde 2011 ou 12, já tem 10 anos. E criou o mestrado lá, até antes da UFMA. O mestrado lá já existe há uns 10 anos, mais ou menos. Eu atualmente tenho uma doutoranda que fez mestrado com ele, lá não tem doutorado, ela está fazendo doutorado comigo na UFRJ. Essa foto foi eu que tirei, já volta para Petrópolis, naqueles deslizamentos de 2013, né, no Quitandinha. Aqui está o pessoal aí do Exército, né, Corpo de Bombeiro também, para tentar encontrar pessoas que estão soterradas aí. Essa casa, minha gente, era uma casa de 3 andares, olha o que vocês estão vendo aqui, só a parte superior dela. Essa foto já é em Dourados, em Mato Grosso do Sul, né, foi o Pedro Alcântara Lima, que é professor lá, que fez pós-doutorado comigo, trabalhou nessas vossorocas urbanas. Isso aqui é um projeto Minha Casa Minha Vida, sem um mínimo planejamento, sem galerias pluviais. Você vê, minha gente, quando a vossoroca se estabelece aqui. Não tem nenhum cano de esgoto, nenhum cano de galeria pluvial, não fizeram a drenagem das águas servidas aí,
certamente essa foto já tem uns 5 ou 6 anos, certamente é essa, e outras casas aqui não deve existir mais, material muito friável, não sei se as pessoas ganharam ou compraram as casas, mas de qualquer forma, tudo perdido por falta de um pouquinho de conhecimento de geomorfologia urbana. Estou chegando já ao final, se vocês tiverem algumas perguntas, né? Aqui já é onde orientei o Oswaldo Girão, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Aí, cabeceira de Vossoroca, a gente chama de cabeceira mesmo, né? Novamente, olha aqui, ó, cano de PVC. A população põe cano de PVC para esgoto e para água servido, joga para dentro do solo e acha que está resolvido, né? Então, cabeceira da Vossoroca na rua Camanducaia, em área com urbanização inadequada, em Recife. Então, a tese dele foi todo o mapeamento de riscos de deslizamentos em Recife. Durante a elaboração da tese, né, quando tem chuvas concentradas em Recife, algumas pessoas morrem, tá, por essa ocupação desordenada. Falta de políticas públicas também, né, para que algumas áreas não sejam ocupadas, ou se forem ocupadas, sejam ocupadas com algumas obras de contenção. E, gente, cheguei ao final, nem ocupei muito tempo de vocês aí, muito obrigado, eu botei o símbolo aí do Ano Internacional de Solos, tá? Posso mandar depois essa apresentação em PDF para o Edson, e o Edson pode disponibilizar para vocês. Minha gente, estou aí à disposição de vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Fiquem à vontade. Espero que eu tenha atendido o que você esperava, Edson. Eu que agradeço, professor. A gente tem alunos de vários lugares do Brasil, não só de Minas, e temos o Henrique, que também é morador de Petrópolis, né? Então ele conhece essa situação aí. Se ele quiser se pronunciar. Vocês atraem alunos do Brasil inteiro, né? Temos, assim, mês passado eu estava lecionando para uma aluna de Rondônia, fiquei espantada, ela resolveu sair de Rondônia para vir cursar geografia na UFV, e, assim, atende muito Espírito Santo, São Paulo, também alunos, e do Rio, né? Do Rio também, né? Do Rio também. Bom. Que bom, então, de parabéns. Sinal que vocês estão com um curso bom, atraindo gente do Brasil inteiro. Isso. O Henrique acho que caiu, mas eu aproveito e faço a pergunta. Pois não, nos trabalhos de campo lá que a gente fazia em Petrópolis, Cascatinha, né? Aquelas. Não sei se você continua acompanhando. Eu não acompanho, não, porque eu migrei para a Bacia do Rio e Macaé, e atualmente estou trabalhando mais em Rio Claro aqui no Rio de Janeiro, Angra, Paraty e Ubatuba, entendeu? Então, eu sei mais. A última vez que eu fui foi em 2011, quando tirei aquelas fotos dos deslizamentos que aconteceram na bacia do Rio Cuiabá, né, lá em Itaipava. Aí, o que chamava atenção naquelas Vossorocas é que muitas eram concretadas, principalmente Isso dentro da área urbana. Isso mesmo, né? O ato, o concretar ao longo do tempo, ele gera mais estabilidade ou ao contrário? Porque, assim, eu imagino, estabiliza, estanca a infiltração, né? Mas, assim, as casas estão lá em cima ainda. Então, muitos desses esgotos são fincados dentro do solo, né? Muito ali onde era Cascatinha não tinha rio próximo, estava longe, lá no alto do divisor. Então, se isso, ao longo do tempo, pode piorar a situação da própria Vossoroca. Muito boa a tua pergunta. Depois o Kainan Castro levantou aqui a mão. Muito boa a tua pergunta, Edson. Acontece o seguinte, né? Não sei se tem algum engenheiro nos ouvindo aí, mas a engenharia civil tem um peso muito grande, né? E aí essas obras de engenharia civil sempre são muito caras, né? E nessas medidas emergenciais, muitas vezes essas obras, até sem licitação, para dar uma satisfação rápida para a população, se faz essas muralhas aí. A médio e longo prazo, como você disse, ela pode estar contendo esgoto e água servida que vem de áreas mais amontantes. Apesar que, às vezes, eles fazem uns buraquinhos ali para poder vazar. Vaza esgoto, às vezes, por ali. Só do ponto de vista da sustentabilidade, vem se falando muito da ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí, né? Imagino que a UFV deve estar com essa preocupação, a UFRJ criou até verbas para projetos
ligadas à ODS, né? A FAPERJ aqui no Rio de Janeiro sempre dá um apoio muito grande. Do ponto de vista da sustentabilidade, se a gente faz recuperação utilizando técnicas de bioengenharia, que foi como eu apresentei para vocês, que a gente fez lá em São Luís e que deu certo, e o Fernando agora, a FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, tem liberado, nunca é muito, mas é sempre algo que é melhor do que nada, né? A FAPEMA liberou o que eles chamam de startups, né? São aquelas pequenas empresas que vão surgindo nas universidades, e o Fernando conseguiu uma verba de R$60 mil para recuperar áreas degradadas, utilizando essa mesma metodologia que a gente utilizou para recuperar a Vossoroca lá, que a gente chamou de Vossoroca do Sacavém, que é um bairro lá de São Luís chamado Sacavém. Então, agora ele está retomando, usando a metodologia que a gente colocou ali, não é, com mão de obra local, usando a fibra do Buriti, que é abundante ali no Maranhão, né, especialmente lá em Barreirinhas, né, que fica na porta dos Lençóis Maranhenses, né? A gente não compete com o pessoal que faz o artesanato, a gente usa só uma parte das fibras, a gente não derruba o Buriti para fazer, e o que eu aconselho é o seguinte: cada região do Brasil usa as suas fibras vegetais que estão disponíveis aqui. Quando nós recuperamos uma vossoroca aqui na Bacia do Rio em em 2013, que já foi eu acho que você não chegou a conhecer o Hugo Soares, que ele fez iniciação científica, mestrado, doutorado comigo. Atualmente está fazendo o pós-doutorado. Quando nós recuperamos a vossoroca, uma pequena vossoroca lá na Bacia do Rio em Macaé, na realidade o Rio São Pedro, que é a frente do Rio em Macaé, na época nós pensamos, poxa, podíamos usar o Buriti, só que o Rio de Janeiro não tem Buriti. E a gente pensou em duas soluções. Uma seria comprar essas telas do pessoal lá de São Luís. Eles iam adorar, porque ia gerar alguma renda lá, mas o preço ia sair caro por causa do transporte. E começamos a pensar em materiais alternativos que a gente podia utilizar. Utilizamos folha de bananeira. Dá para cortar, fazer essas fibras. Entramos em contato com uma cooperativa, assim que você faz cestas, vários artesanatos. Mostramos uma de Buriti. A gente quer isso aqui, vocês conseguem fazer? E eu preciso nota fiscal com o CNPJ, que eu preciso comprovar com o CNPq, porque era um projeto CNPq. Não, a cooperativa tem CNPJ. Eles fizeram, nós recuperamos e deu certo. O formato é o mesmo, só que é outro material. É a folha de bananeira, que também é muito rica em potássio, né? A banana é rica em potássio, a folha também é. Então, depois que ela começa a se decompor, que são 2, 3 meses depois, ela começa a incorporar potássio ao solo. Então, é uma técnica que a gente aprendeu, que a gente só não usou em mais áreas por falta de oportunidade, mas é uma possibilidade que vocês podem pensar para áreas degradadas aí de Viçosa e outras áreas aí do estado de Minas Gerais. E vocês têm bastante Buriti também em Minas Gerais. Pelo menos onde tem cerrado, área mais deprimida, com umidade, o Buriti cresce com facilidade, né? Tem muito em Goiás também. Em Goiás tem, inclusive, uma cidade que eu conheci chamada Buriti Alegre, né? Tem tudo a ver com o Buriti. Eu imagino que aí em Minas também deva ter bastante essa espécie de palmeira, né? Então, Edson, voltando a responder a tua pergunta, do ponto de vista geográfico, geomorfológico, não é o ideal. Do ponto de vista da engenharia civil, é o ideal para eles, né? Porque vai gerar emprego, vai gerar metodologia, técnica, né? O CREA vai apoiar isso aí, né? Mas a gente pode fazer. E do ponto de vista do custo, essa recuperação que a gente fez na época saiu, eu acho que por R$11 mil. Se a gente botar inflação, etc., daria hoje em dia talvez uns R$30 mil. Se fosse colocar com concreto, você pode botar de R$500 mil para cima isso ali. 10, 15, 20 vezes mais caro. E não tem a sustentabilidade que a fibra vegetal tem, né? Tá, joia. Kainan, você pode perguntar. Olá, professor. Boa tarde. São duas perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira é sobre a erosão das trilhas. O que foi feito para meio que consertar, né, locais que estavam tendo essa erosão? E a outra dúvida é quais espécies de plantas são interessantes para serem plantadas lá
naquelas... eu esqueci o nome. Ubatuba? Na Vossoroca que você Lá trabalhou com população? lá em São Luís? Não, acho que foi a do Rio. A de Eu esqueci Petrópolis, o que você nome. fala? Não, ali naquela época, a gente estava num estágio, isso deve ter aquela foto, era quando o Edson era aluno, Edson. Tem um pouco mais de 20 anos aquilo ali. A gente estava num estágio naquela época, né, que a gente estava só no estágio de diagnosticar, entendeu? A gente não sabia como recuperar ainda. Né? Então a gente trabalhou muito. Eu me lembro que às vezes apresentava, dava palestra. Vocês estão fazendo diagnóstico, mas e aí? O que vocês vão fazer além disso? Falei, por enquanto a gente só consegue fazer o diagnóstico. É alguma coisa para depois conseguir recuperar. Quando a gente passou para o estágio de recuperação, que ainda não é muito grande, a gente já estava trabalhando com Vossorocas lá em São Luís e trabalhamos depois com uma Vossoroca na bacia do Rio Macaé. A tua pergunta é muito interessante no que diz respeito à trilha. Trilha é mais complicado para você recuperar, porque pessoas passam por ali. Né? Como é que você vai fazer para as pessoas... Quando você recupera, você tenta cercar aquela área para, durante o desenvolvimento dos vegetais, ninguém usar aquela área. Então, a tua pergunta foi muito interessante, muito pertinente, que ela tem muito a ver com a tese que o Guilherme foi meu mestrando, ele foi formado na Universidade Federal de Goiás, fez mestrado comigo na UFRJ e agora está fazendo doutorado. O mestrado ele trabalhou com áreas calcárias, que tem bastante ali em Minas Gerais, né? A água que passa por áreas calcárias, teve mais esse componente. E no doutorado, ele vai trabalhar com trilhas em Paraty, trilhas que fazem parte do Parque Nacional da Serra da Bocaina, que ali em Trindade, não sei se o Edson conhece, mas é um lugar muito bonito ali em Paraty, né? Na divisa de Paraty com Ubatuba, que tem muito turismo ali, tem uma trilha chamada Trilha do Caixadaço, que está dentro do parque. O parque chega até o mar ali. Geralmente o parque fica, né? Parques ficam geralmente a limite de 100 metros, mas nesse trecho ele vai até o mar. E tem muito conflito ali, né? Porque é bonito, tem praias ali, né? E tem área de conflito. Então, a gente já teve autorização do parque, a gente vai monitorar, existe uma forma que são pontes de erosão. Se vocês entrarem no ResearchGate, a tese da Luana Rangel, que monitorou, aí na trilha do Caixadaço, ela monitorou ravinas, com essas pontes, são duas madeiras que você coloca, né, nas extremidades da Vossoroca, e você coloca uma espécie de uma ponte mesmo, e vai colocando, né, réguas para poder medir a cada 2, 3 meses como é que estão as feições daquela ravina ali, e varia bastante. Né? Então, a nossa ideia é monitorar ao longo dessa trilha do Caixadaço, são 300 ou 400 metros apenas, então botar várias pontes dessa de erosão ali, monitorar e também recuperar trechos dela. E aí tem que ter autorização do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Porque aí o que a gente vai fazer? Durante a recuperação, fechar um trecho da trilha que está sendo recuperada, aí a ideia seria utilizar espécies da Mata Atlântica, né? Espécies endêmicas, e fazer um pequeno desvio enquanto essas espécies estão se desenvolvendo. E depois que elas estiverem desenvolvendo, voltar a abrir e permitir que as pessoas passem por ali. Tem que ter sempre alguma recuperação vegetativa e mecânica também. Então, você pode fazer algumas canaletas com saída de água, com alguns pequenos patamares também, não é? Tendo em mente que uma trilha como essa, ela deveria ter uma capacidade de suporte para num feriado, sei lá, um feriadão, como esse que vai ter agora, 4, 5, 6, 7, talvez 8 de setembro, né? Sei lá, 1.000. Época de pandemia diminui um pouco, mas quando não tinha pandemia, num feriadão desse pode passar 2, 3 mil pessoas ali. E aí as pessoas passando pela trilha, minha gente, elas compactam a trilha. E aí a densidade do solo, que antigamente a gente chamava de densidade aparente, aumenta muito, a água não consegue infiltrar, diminui a porosidade do solo, diminui as taxas de filtração, o que vai acontecer? Ela escoa. E quando ela escoa, ali está sem vegetação, porque as pessoas passam, a vegetação não consegue se desenvolver, e aí começa a escoar e começa a formar aquelas ravinas que eu mostrei para vocês, algumas durante a minha apresentação. Espero que tenha respondido a você, Kainan. Respondeu sim.
da pergunta da Vossoroca, Ah. acho que o Henrique colocou que é Cascatinha o nome. Não, ali em Cascatinha, na realidade, não é Vossoroca. Em Cascatinha é uma cicatriz de deslizamento. Tá? Cascatinha é o bairro, não? É o bairro, e ali, aquela foto que eu mostrei é de uma cicatriz de deslizamento. E aí existe diferença da cicatriz de deslizamento, ela é mais retilínea, mais reta e mais comprida, e a Vossoroca tem essa forma meio em pera, meio em coração, ela é mais profunda, geralmente ela ocorre em áreas de solo mais profundas. E a Vossoroca ela é mais gradativa, mais gradual o seu desenvolvimento, e a cicatriz de um movimento de massa, de deslizamento, minha gente, ela pode se formar em 30, 40, 50 segundos. 100 pessoas podem morrer em menos de um minuto ali. Raramente pessoas morrem em função da evolução de Vossorocas. A Vossoroca é um processo mais gradual. Aquela Vossoroca que eu mostrei para vocês, que é em Itaipava, ela levou alguns anos para se formar. Então, não é um processo tão catastrófico como é a cicatriz do movimento de massa. Por isso que eu digo que a gente não consegue fazer um mapa que seja mapa de risco de movimento de massa e de erosão no mesmo mapa. Tem que ser 2 mapas diferentes. Os gatilhos, né, em inglês usa a palavra trigger, né? O gatilho para um é diferente do gatilho para outro. Né? O gatilho do movimento de massa é a chuva concentrada, a ocupação desordenada, a declividade tem que ser mais acentuada, o contato solo-rocha muito abrupto, enquanto que na Vossoroca ela pode se formar com uma declividade de 3, 4 graus apenas. Então, os fatores que desencadeiam um processo erosivo de formação de Vossoroca ou de ravinas são diferentes do que os processos que desencadeiam a formação de cicatrizes e movimentos de massa. E quando eles acontecem em área urbana, os movimentos de massa, geralmente eles vêm acompanhados de mortes. É o que tem acontecido bastante aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que em Minas vocês têm menos isso do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na Serra do Mar, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, né? São áreas que têm bastante perdas humanas. Não tem tido nos últimos anos, minha gente, não pensa que as prefeituras têm tomado um cuidado muito grande. É que não tem acontecido chuvas muito concentradas. Qualquer chuva de 100, 150 milímetros, pessoas vão morrer ali, podem contar. É só a gente contar quantas pessoas vão morrer. Nenhuma prefeitura vai dizer isso, não. Vai dizer que está tudo resolvido. Né? As poucas vezes que eu voltei lá, não com pesquisa, às vezes para levar alguém, né? Ou para visitar assim, um museu, para um dia de passeio e tal, eu passo por ali e vejo isso tudo. E vejo que a prefeitura não está fazendo nada, ou fez muito pouco. No caso do Rio de Janeiro, Guerra, o que tem acontecido mais recentemente é desabamento de habitações irregulares em áreas próximos à mata ou sopé de encosta em unidades de conservação, né? Área de talude, isso mesmo, sopé são os taludes, isso mesmo. O Henrique acabou de botar aí, a prefeitura não faz nada em Petrópolis. Aí. O Henrique acabou de botar aí, ó. Conhece bem, né, Henrique? Henrique colocou, como é que é? Prefeitura lá não faz nada. Essas cicatrizes são anuais. São anuais, né? Só que acho que não tem causado mortes, né? Porque quando causa morte, a gente sabe. No ano passado, o ano retrasado, 18, já tem mais do que 2 anos. Teve um desabamento, mas não foi de encosta, não, foi de pedra. Foi de lasca. Eu lembro disso aí, eu lembro disso. Foi grande, assim, morreu gente, ó, se eu não me engano. Morreu gente, né? Rua interditada, casa... Eu lembro. O problema também é o seguinte, né? A própria prefeitura não toma uma ação preventiva, né? Porque se ela impedir a construção assim que a pessoa começar a construir, depois que está consolidada a casa, a rua, o bairro, fica muito mais difícil, né? É muito mais difícil você remover pessoas do que você impedir que construam já a priori, né? Mas eu vou te falar que lá a prefeitura eu não vejo ela fazendo nada para impedir o avanço das comunidades para as áreas. Não faz nada não, né? É muito difícil ver. Será que é preocupação eleitoreira, assim, de se reeleger daí a 4 anos? A prefeitura lá gosta de embargar as construções no centro, por conta de patrimônio, essas coisas. Entendi, tá. Agora, nas comunidades, a prefeitura não age, não. Tá. Maurício... Agora, na Inglaterra, você disse que também a prefeitura também não faz muita coisa, né? Que de País de Gales com as dunas.
né? Mas também acontece o seguinte, não morre gente por causa de duna, né? Então vai levando, passa o caminhão, limpa. Mas olha o que aconteceu na Alemanha agora, minha gente. E, Quando tem um evento mais catastrófico, não sei se foram dezenas ou centenas de pessoas que morreram, né? exatamente. Foi uma chuva bem intensa, É. e eu não sei se é um volume, era o volume esperado, foi muito concentrado, se já ocorreu, eu não tenho registros disso Mas aí, na Edson, Europa, a né? gente que estuda bem isso aí, foi muito atípica, né? Até a Alemanha, que é um país que está mais bem preparado, numa situação dessas, é quase que impossível, né? Porque extrapola aquele pico de período de recorrência de 1000 anos, sei lá, chove 200 milímetros em menos de 24 horas. Então, ninguém estava preparado para isso, né? Só que Exatamente. eles estão mais preparados para atender as pessoas que sofreram algum dano e para reconstruir mais rapidamente, né? Isso. Aproveitando uma última questão do Maurício, ele levantou a mão aí. Pode Maurício, falar. Boa tarde, gente. Só mesmo para uma pergunta mais direta ao professor, as vossorocas, então, pelo que eu entendi, a ligação delas, na verdade é uma pergunta, há ligação delas direta com a dinâmica da chuva? Direta. E Direta, seguindo 100% a ligação. isso, e A seguindo essa Vossoroca é ideia, resultante de um processo de erosão hídrica, né? Causado pela chuva. então, seguindo essa ideia, em áreas secas, ou assim, de menor pluviosidade, não há, ou há poucas. Muito boa a tua pergunta, Maurício. Porque no sertão nordestino existem algumas vossorocas, porque as chuvas, às vezes, são 150, 200 milímetros de chuva concentrada em uma semana. E aí também o solo está muito desprotegido ali. Não é nem por desmatamento, porque a caatinga não consegue proteger bem. Só que você não vai ter vossorocas muito profundas, porque os solos são rasos. Raramente elas vão ultrapassar 1 metro de profundidade, porque aí já encontra o afloramento rochoso por baixo ali. Então, eu tive até uma orientanda, a Francis, Maria Francisca, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cheguei a visitar aquele vale do rio Piranhas-Açu, ela ia desenvolver a tese dela ali. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Porque, para quem trabalha com isso, né? E ali são vossorocas em área de semiárido, são vossorocas muito rasas, né? Porque o solo não é muito profundo. A gente passou uns 3 ou 4 dias fazendo um trabalho de campo ali, mas depois a Francis mudou para erosão em Natal e Parnamirim. Parnamirim é uma cidade ali do lado de Natal, porque ela estava com dificuldade de conseguir, olha só, minha gente, tem que trocar o escopo da sua tese, ela estava com dificuldade de conseguir transporte da universidade para fazer trabalho de campo numa área que ficava, não sei, a 200 ou 300 quilômetros ali da capital. Foi uma tese muito interessante que ela fez, mas aí trabalhou com vossorocas urbanas em Natal e Parnamirim. E aí mudou o escopo, mas existe também área... Ela só não vai existir, Maurício, numa área que seja totalmente seca. Uma área que o total de chuva seja, sei lá, 10 ou 20 milímetros por ano, porque ela precisa de água para ela poder se desenvolver. Aí não vai existir. Mas se existir pelo menos uma chuva de 40, 50 milímetros, 70 milímetros, que chova algumas partes, a Helen Scoggin foi minha co-orientadora lá no King's College London, né? E o... Oh, meu Deus, o nome dele já morreu. Trabalhava com ela, era o John Thornes, que foi chefe de departamento lá do King's College London, onde fiz doutorado. Eles trabalhavam com erosão na região mediterrânea. Na região mediterrânea da Espanha, ali do sul da Espanha. E até tinha uma palavra, e eles falavam, acho muito legal isso na Inglaterra, porque se o cara trabalhar, a pesquisador trabalhar na Polônia, ele ou ela vai aprender polonês. Se trabalhar na Hungria, vai aprender o húngaro. Como eles trabalhavam com Vossoroca na Espanha, eles falavam espanhol razoavelmente bem. E aí tinha uma palavra que era Gully Head, né? Hoje em dia assim, bem conhecido para mim, e eu ficava assim, Gully Head? Eu ficava assim, cabeceira de Vossoroca, na época, eu estava começando o doutorado, não conhecia muito bem a terminologia em inglês, e eu perguntei para eles como é que é Gully Head em espanhol. E eles falaram, cabeceira, head aí, né, como cabeça, né? Eles falaram cabeceira, que é em castelhano, né? Que é cabeceira em português. Eu falei, então eu posso traduzir para cabeceira de Vossoroca,
que é o Gully Head. E aí, mesmo assim, ali eu cheguei a fazer um trabalho de campo com o meu orientador, quase uma semana naquela região ali, e é outro ambiente, né? Não chega a ser semiárido, um clima mais mediterrâneo, mas que chove muito pouco, mas as chuvas já são suficientes para poder formar essas vossorocas. Se bem que no interior da Espanha tem alguns trechos que sejam mais semiáridos ali. Mas no sertão nordestino você encontra vossorocas, em áreas que chove às vezes 150, 200 milímetros por ano. Então, te respondendo, Maurício, tem que ter alguma água, porque a vossoroca depende de erosão hídrica. Se não tiver água, ela não se forma. Não se forma vossoroca, por exemplo, em área que só tem vento. Aí vai formar duna. Né? Precisa ter água. Água para intemperizar, para formar silt, areia, argila, e água para transportar depois. Em superfície ou em subsuperfície, pela dissolução e pelo escoamento subsuperficial. Então, a água é fundamental aí. E para quem trabalha com vossoroca, que é o meu caso, não dá para ter medo de chuva, não. A chuva faz parte do nosso trabalho. Senão, eu me lembro que eu dei uma palestra, Henrique, que é de Petrópolis, né, muitos anos atrás, quando a gente montou a primeira estação experimental lá em Petrópolis, que eu acho que o Ed chegou a conhecer, foi pouco tempo depois que eu voltei do doutorado, o Guilherme, não sei se o Guilherme é mais ou menos contemporâneo a você, o Guilherme, o Manuel... Sim, está na UF. Federal... Ele está na UF e o Manuel está lá na UFRJ, né? Eu acho que vocês são mais ou menos contemporâneos, não é? Somos. Aí eu me lembro que eu montei a estação experimental, não sei se chegou a ver lá na Fazenda Marambaia, lá em Petrópolis, que eu levava os alunos para visitar. E aí foi um verão atípico, né? Não choveu quase, e me convidaram para dar uma palestra. Tem alguns, a Secretaria de Educação, tem algum auditório ali no centro de Petrópolis, muito legal, cabia umas 150 pessoas, eu acho, e tinha professores, alunos, pessoal do turismo, qualquer um podia ir. Né? Então convidaram e estava lotadinho lá o auditório. E era à noite, né, que era mais fácil das pessoas poderem frequentar, e eu mostrei a estação, aquela empolgação, né, montei a estação, não lembro, acho que alguns meses depois que eu cheguei, talvez cheguei em janeiro, fevereiro, aliás, e outubro, novembro, estava montando a estação. E aquele verão de 91 para 92 foi um verão atípico que choveu muito pouco. E eu me lembro que eu falei, infelizmente, esse verão foi um verão pouco chuvoso aqui em Petrópolis. E alguém levantou a mão muito indignado e falou assim, o senhor fala isso, professor, porque o senhor não mora aqui em Petrópolis. Na hora eu fiquei meio sem graça, eu falei, não precisava ser aquelas chuvas violentas, mas alguma chuva para a gente poder coletar algum dado ali. Mas a pessoa falou bem indignada, se eu falei isso, o senhor não mora aqui. A Gabriela está falando kkkk. Mas assim, é uma situação engraçada, mas eu falei assim, sem a mínima intenção de nada, só como pesquisador, que você põe todo o investimento ali, né? Financeiro, mas financeiro não é tão importante, todo investimento de trabalho, expectativa, agora eu vou começar a monitorar, agora eu vou começar a colocar à prova os conhecimentos que eu aprendi no meu doutorado, que eu montei a minha estação de erosão de solos lá em Rogate, no sul da Inglaterra, eu não vim para o Brasil, eu fiz toda a minha tese lá, e eu falei, agora eu vou aplicar os meus conhecimentos, e aí pego um verão um pouco chuvoso e falo isso, e a pessoa não falou brincando não, ela falou bem indignada, é que o senhor não mora aqui, se eu morasse aqui, eu não estava falando dessa forma. E é claro que eu pedi desculpa, não precisa ser aquela chuva muito forte, mas pelo menos uma chuvinha de 30, 40 milímetros não ia fazer mal a ninguém e a gente ia ter alguns dados ali. E depois a gente produziu... Acho que você chegou a conhecer a Simone. Simone, hoje em dia ela está na Eletrobras. Simone Ferreira. Ela é botafoguense doente, a Simone. Ela, acho que foi um pouquinho depois de você... A Simone também fez a dissertação dela baseada no monitoramento da estação experimental que a gente montou lá na Fazenda Marambaia, com co-orientação do Antônio Soares. Então, você produz dados ali, né, que você avança com conhecimento. Acho importante passar isso para os alunos, né? Essa produção de dados, né, que você consegue dar um avanço no conhecimento científico a partir dos TCCs, da monografia, dissertações, teses, trabalhos apresentados em congresso, livros, capítulos de livro, né? Enfim, é como você vai trocando ideias com alunos, com colegas, né? Então, é isso aí, minha gente. Espero que tenha atendido a vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Estou aqui à disposição. Até pelo adiantado da hora, eu finalizo aqui agradecendo a sua participação. Eu que agradeço a vocês aí. Dou os parabéns aí ao Edson, a vocês, alunos também.
Olha, vocês estão com um dos Você, melhores quando alunos. acabar a pandemia, a primeira oportunidade que tiver, Pode contar que eu vou. Pode a contar. gente traz. Vocês estão com um dos melhores alunos que a UFRJ já teve, hein, minha gente? Tá bom, professor. Sem exagero, sem exagero. Sem exagero. Parabéns, Então tá bom. Edson, Eu que parabéns a agradeço vocês mais uma também. Vocês já estão com doutorado também, Edson? Não, a gente está 3 anos com mestrado. Ah, tem que levar um certo tempo, né? Isso. Mas vão chegar lá, né? Com certeza. É. Sempre caminhando. Minha gente, um grande abraço em Então, todos, fiquem bem. Ó, não segue o que algumas pessoas estão falando aí, estão dizendo para não usar máscara. Usa máscara sim, hein? Tem algumas pessoas que dizem que não precisa usar máscara. Eu uso o tempo todo. Só não estou usando agora que eu estou dentro da minha casa, mas eu saí aqui no corredor do prédio e já coloco a máscara. Não tem pessoas que dizem que não precisa certo. usar? Obrigado. Gente, um abração. Edson está de parabéns aí pelo trabalho que vocês estão realizando.